O tesouro escondido na terra. Esse estudo tem como base a parábola de Mateus 13:44, que fala assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. De cara, podemos ver o poder de síntese da palavra de Deus. Um único versículo que expressa com profundidade princípios do seu reino, totalmente conectado com a totalidade das Escrituras. Existem algumas interpretações que aprendemos ao longo dos anos, mas acabamos ficando com alguns pontos em aberto. Um deles seria: como que o reino é dos céus e o tesouro está na terra? Vamos analisar cada parte do texto. O reino. Se o que vai ser revelado através da parábola é o reino dos céus, precisamos entender de que ele é composto. Para que se forme um reino, precisaríamos basicamente de 4 coisas: um rei, uma vontade, um território e um povo. É comum encontrar quem trate o reino apenas como algo moral, desconectado de algum dos outros componentes, causando muitas limitações. Tem outro vídeo que trata somente sobre esse aspecto, mas esses 4 pontos já nos ajudam muito a entender a parábola. O campo. A palavra usada no original é agros, que significa terra, a mesma terra da qual o homem foi criado. Vemos que no princípio criou Deus o céu e a terra. A criação da terra foi definida por Deus como algo bom, muito bom. Há uma forte relação entre a terra e os terrosos, e por que não terráqueos, mas como parte de uma única criação. Inclusive, na parábola do semeador, vemos essa tipologia aplicada, comparando homens a campos. Tanto a terra como sua plenitude pertencem ao Criador, o mundo juntamente com seus habitantes. Escondido. Em 2 Crônicas 16:9, fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. A entrada do pecado no contexto da criação fez com que fosse difícil encontrar esses homens que têm o coração segundo o coração de Deus. A humanidade passou a andar em trevas, obscuridade. Ao longo das Escrituras, vemos sempre o esforço do Senhor em buscar alguém que fosse a favor desta terra, alguém que reconectasse essa humanidade obscurecida, que lhes revelasse não só a situação em si, mas também a solução, alguém que lhes trouxesse luz, que viesse para buscar e salvar o perdido. Achar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto mostra que o achar é consequência da busca. Mas quem encontrou o quê? O texto da parábola fala de um homem que acha um tesouro na terra. Esse homem que buscou e encontrou não poderia ser o que estava perdido ou escondido, mas sim alguém habilitado para essa busca. O Filho do Homem é esse que veio com a missão de buscar e salvar o perdido. Ele, inclusive, deixa 99 que não se consideram perdidos para encontrar nem que seja um arrependido. Pelo gozo dele. Só quem perdeu algo importante sabe como é grande a alegria ao encontrar. Existe uma alegria não somente pelo ato de encontrar, mas também pelo tanto que o achado representa. Quanto à alegria de se encontrar, vemos como o pastor ficou cheio de júbilo ao encontrar sua ovelha e colocá-la no ombro, como a amiga reúne as vizinhas para se alegrar e jubilar, e o pai que viu que era preciso se alegrar e regozijar com o filho reencontrado. Já quanto ao valor do tesouro encontrado, Jesus não sofreu em vão, foi em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou nada mais, nada menos que a cruz. O sofrimento penoso da cruz teria uma recompensa futura. Não era sofrer por gostar de sofrer. Ele não violentava sua consciência. Ele não tinha que parecer feliz enquanto sofria. Estava livre para expressar realmente o que sentia, sua angústia, mas tudo por causa de uma alegria prometida.
Esconder. Você já viu como a galinha esconde os pintinhos debaixo de suas asas? Esse tesouro encontrado na terra precisa ser guardado. É um ambiente hostil. Esse cuidado fica muito visível através da oração de Jesus. Ele fala como guardava os seus achados, os protegia tão bem que não se havia perdido nenhum deles, a não ser por Judas, por questões de cumprimento profético. E mesmo sabendo das dificuldades que passariam, nunca pediu que fossem tirados da terra, e sim que fossem guardados do mal, que o Pai fosse para eles como um esconderijo, descanso, como fortaleza no dia da angústia, como refúgio para os seus. Vender tudo. Para que esse reino celeste fosse pleno na terra como é no céu, precisava ser pago o preço do seu resgate. Jesus, preexistindo em forma de Deus, não ficou preso a isso, o que não era pouca coisa a se renunciar, tá? Mas ele abriu mão da sua glória divina e tornou-se homem. Ele mesmo se esvaziou, negou-se a si mesmo. Vejam que ele perdeu a sua vida, perdeu tudo mesmo, não só quando morreu na cruz, ou até mesmo antes, quando tinha se esvaziado. Sua abnegação antecedeu, inclusive, a fundação do mundo. Comprar. O interessante aqui é que a parábola nos diz que o objeto de compra foi a terra, agro. Enfim, a terra desfrutará da plenitude de ser resgatada por seu dono. Temos um exemplo muito forte disso, quando Boaz resgata a terra para ficar com seu tesouro, Ruth. O tesouro comprado pelo seu próprio sangue, daquele que vendeu tudo, foi a eclésia de Deus nessa terra. Jesus mesmo, sendo Deus, deu sua própria vida para o resgate de muitos. Usei a palavra original, eclésia, em vez de igreja, como normalmente se traduz, para tentar resgatar o sentido original mais amplo de reunião, assembleia, a plenitude do seu povo reunido, sua propriedade peculiar. É bem interessante ver no Salmo que Deus, na sua busca por esse homem que procura tesouros na terra, fala: "Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade." Enfim, comprada e possuída. É bem verdade que em outra passagem Jesus fala para não acumular tesouro na terra, e sim no céu, mas o contexto dessa abordagem seria diferenciar as riquezas corruptíveis terrenas das riquezas eternas celestiais. Mesmo assim, fica em aberto a pergunta: como é que o reino é dos céus e o tesouro está na terra? Aqui nesse ponto, não teríamos mais como fugir de concluir que a criação foi fruto de um propósito bem definido. Deus quer ter um povo unido, santo, do qual Jesus é o rei, o cabeça desse corpo, que expressa aqui na terra a glória e a virtude do Pai, sua imagem. E ele não poupou nenhum recurso para consumar seu reino. Cristo em nós é a esperança de que sejamos esse tesouro.